Vamos ler a Bíblia Sagrada? Hoje o Espírito Santo me deu uma mensagem que está no Evangelho narrado por Lucas. No Evangelho narrado por Lucas, no capítulo de número 5, a partir do versículo 1. Amém, meus queridos? Lucas, capítulo 5, versículo de número 1. É Deus que traz, é o tema da mensagem desta noite. Está escrito no Evangelho narrado por Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 1 a seguir. E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao alto mar, e lançai as vossas redes para pescar. E, respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam noutro barco, para que fossem ajudar. E foram, e encheram-se ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo, também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixarão tudo e o seguirão. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar a Deus. Soberano Deus, maravilhoso Pai, em Tua presença, Altíssimo, eu me prostro nesta hora. Diante da Tua majestade, Senhor, eu me coloco nesta hora. Senhor, eu reconheço a Tua santidade. Tu és santo, 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 de uma forma cuja compreensão humana não consegue decifrar e entender. Sim, Tu és maravilhoso, Tu és grande, Tu és poderoso. O Teu conhecimento excede o conhecimento de tudo aquilo que se formou até o dia de hoje. A Tua majestade é suprema, a Tua glória, ela enche todo o universo. E por isso, Pai, eu venho à Tua presença agora, depois de lido o Santo Evangelho, pedir que Tu não me deixes só aqui nesta hora. Pai, eu te peço, por favor, não me deixes só. Eu estou transmitindo o Evangelho, Senhor, para pessoas que precisam ouvir a Tua voz. Esta mensagem, Senhor, ela será ouvida por outros milhares de pessoas, Senhor, que precisam ouvir Sua voz. Essas pessoas são carentes de um milagre, são carentes, Senhor, da transformação da sua vida, são carentes, Senhor, de um carinho de um Pai amado. E, meu Deus, eu quero te pedir, Senhor, porque a minha natureza humana é completamente limitada. E se eu for falar as palavras da minha boca, do meu pensamento, do meu coração, só falarei impurezas. Só falarei coisas ruins, coisas más, porque em iniquidade foi formado, em pecado eu nasci. Mas se estou aqui não é por causa que sou melhor do que os outros. Se estou aqui é porque sou purificado, lavado e remido pelo poderoso sangue de Jesus Cristo, sangue que foi derramado na cruz do Calvário para me perdoar os pecados, para perdoar os pecados da minha vida e para me purificar para que aqui eu esteja, para receber o Teu Espírito Santo dentro do meu corpo, para que eu possa, Senhor, anunciar o Teu Evangelho não com as minhas palavras, mas falar, Senhor, aquilo que Tu pretendes falar aos corações daqueles que nos acompanham. Paizinho amado, eu te peço humildemente,
fala através da minha boca. Que não seja eu a falar nesta hora, mas que o teu Espírito Santo fale através de mim. Senhor, convence essa pessoa que está do outro lado. Senhor, transforma a vida desta pessoa que está do outro lado. Senhor, aumenta a fé dessa pessoa de maneira tal que aqueles que estão sofrendo passem a glorificar o teu santo nome, sabedores que são, que tu és o Deus de milagres e vai abençoar as suas vidas. Paizinho querido, Pai de poder, Pai que transforma todas as coisas, é na tua presença bendita que eu me coloco nessa hora, a fim de que o Senhor venha se revelar, a fim de que o Senhor venha trabalhar, a fim de que o Senhor venha bendizer essas vidas. Pai, eu me coloco à tua disposição, que não seja eu a falar, mas que seja o teu Espírito Santo, para que as pessoas que aí estão possam sentir a tua presença, que já neste momento de oração, elas sintam o fogo que está descendo dos altos céus, que já neste momento de oração, elas possam sentir a tua graça bendita, a tua unção sobrenatural, a glória do teu santo nome vir sobre a vida delas, e elas possam sentir, Senhor, que hoje é o dia da vitória, que hoje é o dia da bênção, que hoje é o dia da cura, que hoje é o dia da transformação, que a tua voz, que o teu poder, que a tua unção toma conta de cada lar, de cada casa, de cada pessoa que está acompanhando. Nós sabemos, Senhor, na sua palavra o Senhor prometeu dizendo que onde 2 ou mais estivessem reunidos para falar em teu nome, ali o Senhor estaria. E, Senhor, embora essa pessoa esteja do outro lado do mundo, bem distante de mim, nós estamos reunidos pela tecnologia. A tecnologia nos uniu e eu sei que na sua onipresença o Senhor pode estar comigo aqui no santuário da oração e pode estar com esta pessoa neste dia que amanhece do outro lado do mundo. E ao mesmo tempo o Senhor pode me abençoar aqui, abençoá-la lá, e o Senhor conhece nossos pensamentos e nossos corações, as nossas necessidades. Então, meu Deus santo, então, meu Deus poderoso, então, meu Deus maravilhoso, eu me coloco diante da tua face a fim de clamar, suplicar e pedir: faça os teus milagres, Senhor. Opere infinitamente mais do que tudo aquilo que pensamos, do que tudo aquilo que sentimos, do que tudo aquilo que imaginamos que o Senhor está operando. A nossa mente é limitada, mas o teu poder é ilimitado. A nossa voz é limitada, mas a voz do teu Espírito Santo é ilimitada. O meu saber é limitado, mas o saber do teu Espírito, ele excede a todo entendimento. E esse saber que excede a todo entendimento vai convencer o pecador do seu pecado e fazê-lo ir para baixo da cruz de Cristo e aceitar o teu grande amor representado no sacrifício do teu Filho bendito, que é Cristo Jesus nosso Senhor, e confessar Jesus Cristo sobre a sua vida, para que seja lavado e purificado dos seus pecados e transformado, para que no momento em que ecoar a trombeta, esta pessoa possa ir ao encontro do Senhor nos ares. Pai amado, tudo está em tuas mãos. Eu confio em ti, Senhor. Opera o teu milagre nessa hora, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, é Deus que traz. Sim, eu falo de um Deus poderoso que traz a vitória para a sua vida. Vivemos num tempo em que muitas pessoas correm para lá, correm para cá, vão para todos os lados, tentam conseguir sozinhos. E quando tentam conseguir sozinhos, maquinam projetos, fazem trabalhos, se esforçam, labutam, fazem o seu melhor. Não que o homem não tenha que se esforçar, o homem deve fazer a sua parte, mas um homem sem Deus não é nada. Projetos que não têm a promessa de Deus não são nada. A sabedoria humana se reduz a nada quando Deus não tem promessa na vida de uma pessoa. Existe a necessidade de você fazer os seus projetos e ter a anuência divina. Existe a necessidade de você estabelecer as regras para levar a sua vida, mas com a bênção de Deus sobre a sua cabeça. Porque dessa forma você vai triunfar. Dessa forma você vai vencer. As pessoas muitas vezes limitam a sua condição humana naquilo que elas podem observar, dizem: eu nunca vou ter nada, eu nunca serei nada porque não estudei, porque não sou uma pessoa capacitada, porque não treinei, porque não me preparei para ser alguma coisa, eu não posso ser nada, eu não vou conseguir ser nada, a minha vida não vai decolar. E elas se limitam à sua condição humana. Mas quando um homem ele se apega em Deus, quando um homem se aproxima de Deus, ele não pode mais limitar-se à sua condição humana. Afinal de contas, ele está sendo respaldado pela atuação divina do poder do Espírito Santo. E a atuação divina de Deus não existem limites,
Porque os limites que para nós existem, para Deus não existem. Aquilo que é impossível aos nossos olhos não é impossível para Deus. Aquilo que nós temos como difícil, como complicado, como não conseguiremos fazer, Deus pode fazer única e exclusivamente pelo mover dos seus lábios, anunciando pela sua palavra. Afinal de contas, pela palavra de Deus, tudo que existe se formou. Quando ele disse haja luz, a luz aconteceu. Quando ele disse forme-se a terra, forme-se a água. Quando ele disse separe-se a terra da água, tudo aconteceu pelo poder da sua voz, da sua palavra. Então nós não podemos limitar a operação de Deus, nós não podemos diminuir o Todo-Poderoso, nós não podemos nos condicionar à condição humana e dizer, aquele merece, aquele outro merece, mas eu nada fiz para merecer. Se você é um filho de Deus, se você é uma pessoa abençoada por Deus, se Deus tem um projeto na sua vida, se você acredita que Deus pode te dar, entenda uma coisa, não é você que faz, é Deus que traz sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas hoje em dia têm feito malabarismos para poder enriquecer. Em muitos altares eu vejo a pregação de um evangelho deturpado, uma teologia de prosperidade dizendo Deus é um gerente de banco. E se você sentar de um lado da mesa, Deus estará do outro lado da mesa. E quanto mais você investir no banco de Deus, mais Deus vai abençoar a sua vida. E parece que Deus agora passou a administrar as finanças de pessoas. Ou seja, você dá o dízimo e Deus prospera na sua vida. Ou seja, você dá grandes ofertas, faz votos elevados e Deus prospera na sua vida. E tudo isso não passa de uma enorme mentira. Deus não negocia com o homem. Deus não precisa de dinheiro, porque quem precisa de dinheiro é o homem. Eu preciso de dinheiro, você precisa de dinheiro, e seres humanos que vivem por sobre a face da terra precisam de dinheiro, mas Deus não precisa de dinheiro, porque dele é o ouro e a prata, as pedras preciosas e tudo que no mundo há, inclusive as nossas vidas. Então não existe por que pagar Deus, não existe por que dar tributos a Deus. Nós fazemos generosas ofertas quando entendemos que aquela entidade religiosa, ela tem as suas obras sociais e elas ajudam pessoas, ou seja, no aconselhamento, ou seja, tratando doentes, ou seja, tratando viciados em drogas, não sei, de uma forma ou de outra, estão ali para anunciar as grandezas de Deus e utilizam aqueles recursos para fazer a obra de Deus, e nós financiamos a obra de Deus com ofertas porque entendemos que aquilo é bom, que aquilo tem restaurado vidas, que aquilo tem transformado pessoas, mas não podemos nunca fazer barganhas com Deus. Não. Sabe por quê? Porque quando Deus tem que trazer algo sobre a vida da pessoa, Ele vai trazer se a pessoa se colocar na posição de servo dependente de Deus. Basta você servir a Deus com a pureza do seu coração. Basta você servir a Deus com santidade, com compromisso. Basta você servir a Deus com fé e Deus traz aquilo que você necessita sobre a tua vida. Deus faz multiplicar aquilo que você precisa na sua vida. E ainda que você olhe para a direita, olhe para a esquerda e não veja nada, absolutamente nada, não veja condições de possuir ou ter alguma coisa, Deus é poderoso para te dar infinitamente mais do que aquilo que você imagina poder receber. Sim, e Deus fará na sua vida. Eu quero ser profeta de Deus nessa noite e dizer para você que você não vai viver eternamente neste chororô. Você não vai viver eternamente nesta condição difícil. Você não vai viver eternamente passando necessidades. Você não vai viver eternamente precisando de ajuda, precisando de socorro. Mas sim, Deus irá fazer uma obra grandiosa na sua vida e sobrenatural, de forma tal que você irá receber a glória e a virtude de Deus sobre a sua vida. E o milagre vai acontecer, e a prosperidade virá, e as portas que hoje estão fechadas, elas se abrirão. As janelas que hoje estão fechadas, elas se abrirão. E você não verá de onde vem, mas ela virá sobre a sua vida. Eu não sei porque muitos pregadores aprisionam as pessoas nestas regras arcaicas, que a pessoa tem que trazer 10% daquilo que recebe e depositar sobre o altar, porque senão ela está cometendo um pecado terrível contra Deus. Isto é um engano, é uma mentira. Não existe compromisso nenhum de dar 10%, e as pessoas têm que fazer isso por amor.
e impõe essa regra, essa condição, muitas vezes chantageando a pessoa, utilizando o amor, utilizando a bondade, utilizando o compromisso, e chantageiam a pessoa a ter até mesmo medo do fogo do inferno, para que esta pessoa vá lá e dê recursos financeiros, para que eles possam fazer o trabalho de Jesus. Mas não ensinam a pessoa a fazer isso por amor a Deus, não ensinam a pessoa a fazer isso por gratidão a Deus, não ensinam a pessoa a fazer isso porque são apaixonadas por Deus, não ensinam a pessoa a plantar numa terra fértil para ver a prosperidade de Deus com amor, com dedicação, única e exclusivamente porque querem servir a Deus. E as pessoas fazem por obrigação, e fazendo por obrigação não tem recompensa nenhuma que possam receber de Deus. Fazendo por obrigação, nada receberão do Senhor. Existe a necessidade de termos a nossa consciência sem estar cauterizada, para que as nossas ações não sejam ações que vão nos tirar do fogo do inferno, para que nossas ações não sejam ações que vão representar um lucro sobre a nossa vida. Então façamos por amor, não por recompensa. Façamos por amor, não por medo. Façamos por amor, não contrariados, mas porque queremos fazer, simplesmente porque queremos fazer. O quanto difícil é uma pessoa entender que deve fazer estas ações, que deve aprender a exercer a sua fé, que deve aprender a ser grato por gratidão a Deus. É muito difícil e muito complicado, senhoras e senhores que me acompanham agora, uma pessoa olhar para Deus e entender que Ele é o soberano e dizer: eu entendo que esta obra é uma obra de Deus e vou financiá-la. Eu fui chamado a atenção por muitos pastores e não poucos, centenas deles posso dizer. Quem sabe talvez um estádio de futebol cheio, e até o dia de hoje sou criticado, me chamam de herege, de falso profeta, de besta do apocalipse, de tudo aquilo que você puder imaginar, de demônio travestido de pregador, de tudo aquilo que você pode imaginar. Seres humanos que pregam o evangelho, que deveriam ministrar o amor, me chamam, me considerando, porque eu simplesmente digo que o homem não é obrigado a trazer recursos para as suas entidades financeiras. O homem deve ser tocado pelo poder do Espírito Santo, porque é Deus que traz. É Deus que convence a pessoa que ela deve ajudar. É Deus que toca lá no âmago da alma e convence aquela pessoa que ela precisa investir. E quando Deus convence, o homem não consegue resistir. E aí ele não se preocupa com percentuais daquilo que ele ganha. Ele dá muito mais que aquilo que ele ganha. Ele dá mais do que aquilo que deveria dar em regras percentuais, porque ele é tocado pelo Espírito Santo. Mas pastores que não oram, não buscam, não vigiam, não jejuam, não santificam, não elevam a sua vida no patamar de Deus e têm a sua vida sem compromisso no altar do Senhor, temem. E temem por quê? Temem porque não há recursos e entradas nas suas congregações, porque as pessoas não são tocadas pelo Espírito Santo para lhes ajudar. Nós somos dependentes de Deus. E eu quero dizer mais uma vez, é Deus que traz. Veja bem, meus queridos irmãos, o capítulo de número 5 do Evangelho narrado por Lucas, no versículo de número 1, fala da seguinte maneira: e aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré. Estava perto do lago, a multidão vinha e estava apertando ele porque queria ouvir a palavra de Deus. E viu estar, versículo 2, 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Tinha pescadores, 2 barcos, os pescadores lavavam as redes. Então aquela multidão na frente dele, versículo 3, e entrando num dos barcos, que era o de Simão, este Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando ele entrou no barco, ele pediu que se afastasse um pouquinho da terra, e sentou-se e ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao alto mar e lançai as redes. Veja bem, a Bíblia Sagrada é categórica em afirmar que ele estava pregando a palavra. Ele estava pregando a palavra e não estava tendo condições de pregar a palavra. A multidão o apertava, ele estava indo para dentro do mar. Ele precisava de um lugar para se proteger, estar a uma distância adequada das pessoas.
As pessoas só parariam de apertá-lo a partir do momento que ele entrasse dentro da água. Havia 2 barcos e ele entrou dentro do barco que era de Simão e pediu: afasta um pouquinho. E aí Pedro afastou um pouquinho o barco da praia, de modo que havia água entre o barco e também as pessoas. E as pessoas ficaram na praia ouvindo ele falar. Este Pedro, naquela hora, fez algo por Jesus. Ele investiu na obra de Deus. Ele pegou a sua propriedade e colocou nas mãos do Senhor Jesus. Ele permitiu que aquele Deus Todo-Poderoso, que se fez carne e veio ao mundo, estivesse dentro do barco dele e ele estivesse afastado da praia. Ele não fez isso por causa de alguma promessa. Ele não fez isso por causa que havia uma recompensa. Ele não cobrou um preço para alugar o barco. Ele fez única e exclusivamente porque ouviu falar de Deus. Ele teve temor no seu coração. Ele teve o seu coração compungido a fazer aquela ação de fé. Ele teve o seu coração que se prostrou diante da presença bendita do nosso Salvador e se colocou diante da face do Senhor, e ele emprestou o barco. E Jesus entrou dentro do barco e começou a anunciar a palavra, e começou a pregar a palavra, e anunciou, eu não sei por quanto tempo, no tempo necessário para dizer para aquelas pessoas que o Messias estava no mundo, e agora ele iria trabalhar na vida destas pessoas para que elas tivessem a recompensa, a salvação das suas vidas e o perdão dos seus pecados. Olha só o que diz a palavra, versículo de número 4. E acabou de falar e disse a Simão: faze-te ao alto mar e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Olha só, meus queridos, era um mestre de barco conhecedor daquele lugar. Era um mestre de barco conhecedor daquela região, do lago de Genezaré. Ele sabia quando tinha peixe, quando não tinha peixe. Ele conhecia aquela região. E ele, conhecedor que era daquela região, começou de madrugada a trabalhar, lançar as redes, trabalhar. E ele trabalhou o dia inteiro de modo que não pegaram peixe algum. Não havia peixes naquele lugar. E de repente aquele homem vem, pede para ir para o alto mar, eles já estavam limpando as redes, mas ele cedeu o seu barco, permitiu que Jesus estivesse ali, e ouvindo aquele discurso, aquela palavra, se apegou àquele homem, emocionado pela unção sobrenatural do Espírito Santo que estava sobre Jesus, e ouviu aquela palavra, e de repente Jesus disse: olha, vai para o mar e lança as redes. E ele disse: olha, cara, adianta não, pô, eu sou um baita mestre de barco, eu conheço a área. Eu trabalhei o dia inteiro nessa área. Eu lutei para pegar um peixinho, não tem nada, mas pela tua palavra, porque tu estás falando, porque tu estás me mandando, é óbvio que eu vou obedecer. Quando tu mandas, eu obedeço, porque sei que tu és um profeta de Deus, sei que tu és um homem de Deus. Amados, talvez o mundo que você esteja vivendo agora, aos teus olhos não tenha nada para você receber. Aos teus olhos não tenha nada para você subtrair, mas você já parou para ouvir a palavra de Deus? Se não parou para ouvir a palavra de Deus, pare agora e ouça a palavra de Deus, que é uma mensagem profética para a sua vida. É uma mensagem que vem do trono de Deus para que você tenha a sua fé aumentada. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E quando uma pessoa ouve a palavra de Deus, ela tem a sua fé multiplicada, a sua fé aumentada, a sua fé transformada. Receba a fé de Deus nesta noite para poder permitir que Jesus trabalhe em sua vida, para entender que Ele não está te pedindo nada, a não ser que você ceda o seu coração, que você ceda espaço na sua vida e que você permita que a sua voz entre dentro do seu coração, e que se porventura Ele te der uma ordem para você fazer uma ação, você não fique parado, mas você tenha sensibilidade para ouvir a voz de Deus, e a ação que você deve fazer, você vai fazer para glorificar o nome do Senhor. Foi isso que Pedro fez. Pedro tomou coragem para praticar uma ação, e ele foi para dentro do mar. Olha só o que diz o textuário bíblico. A Bíblia Sagrada diz assim, versículo de número 6, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se as redes. É Deus que faz. É Deus que faz. Olha lá, versículo 6. E fazendo assim, ouvindo a voz de Deus, e fazendo assim,
tendo temor de Deus e fazendo assim, se aplicando na condição de crer no impossível e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e se rompia-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, veja bem, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Queridos, o peixe não viria do nada. Sim, o peixe não viria do nada. O peixe, pelos olhos humanos, não poderia estar ali presente. Não, aquele peixe tinha um grande valor financeiro em um momento em que muitas pessoas tinham necessidade de alimentos. Sim, havia um grande valor financeiro e eles precisavam comercializar aquele pescado. E eles tinham pescado o dia inteiro e nada tinha acontecido. Agora vem o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e traz a bênção para a vida deles. E isso custou dízimos, custou ofertas, custou coisas parecidas como tais? Não! Deus simplesmente fez. Por que você acha que Deus não é poderoso para fazer na sua vida? Por que você acredita que você tem que pagar a bênção de Deus? Por que você acredita que tem que fazer algo para Deus te dar? Não é necessário, Deus pode te dar sem você fazer nada. Basta você crer, basta você ter fé, basta você acreditar, basta você ouvir a voz de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro, a Bíblia Sagrada diz que ele obedeceu mesmo sem ter certeza de que algo poderia acontecer. Ele tinha dúvidas no seu coração. Mas o ato de obedecer significa que você confia que Deus pode fazer. Talvez você esteja aí do outro lado dizendo é impossível, não vai dar certo. Talvez você esteja criticando este discurso e dizendo é impossível de acontecer. Eu não estou falando através de um homem natural, não. Eu não estou falando como um homem natural. Eu não estou usando a naturalidade humana, mas eu permito que Deus se expresse através da minha vida para dizer para você que aquilo que você não pode fazer, Deus pode. Deus pode te dar muito mais do que você está pensando. Deus pode te enriquecer, meu querido. E Deus somente vai fazer isso. Deus somente vai fazer isso se você tiver a capacidade de saber administrar esse recurso. Porque o próprio Senhor Jesus disse que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha que um rico entrar no céu. Mas que isso não é impossível, que existem ricos que entrarão no céu. Ou seja, há pessoas que enriqueceram por sobre a face da terra pela vontade de Deus para que usasse as suas fortunas para em determinado momento da sua vida poder abençoar aqueles que são necessitados, poder ajudar com investimentos na sua obra. Imagina só o grande senador Nicodemos, o grande senador José de Arimateia, por exemplo. Por que Deus talvez tenha permitido que aquele homem fosse um senador da república? Deus permitiu porque ele sabia que aquele homem teria a capacidade de doar a sua sepultura que jamais havia sido usada para que ali repousasse o corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com uma sepultura emprestada por 3 dias, porque no terceiro ele ressuscitaria. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Existe uma razão para você ser abençoado, e essa razão tem que ter Deus em primeiro lugar na sua vida. Esse motivo, Deus tem que ser colocado como a principal ação de vida que você tem. O amor que você tem por Deus deve superar o amor que você tem por qualquer coisa. Deus é mais lindo, mais maravilhoso que qualquer automóvel já construído pelo homem. Deus é mais lindo, mais maravilhoso do que qualquer cobertura à beira da praia, mesmo que esta cobertura tenha na frente do vaso sanitário uma televisão de 42 polegadas. Deus é muito maior que as propriedades humanas, que o ouro, que a prata, que tudo que o homem pode comprar. Deus é muito maior que a piscina de luxo, que os hotéis de luxo. Deus é muito maior que as ilhas paradisíacas. Ele é o criador de todas estas coisas. E o homem tem que saber que aquilo que Deus dá é para ele usar com sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. Veja, a Bíblia diz, versículo 7, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar, e foram, e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro, versículo 8, e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam por causa da pesca que tinham feito. Eles não acreditavam que tinham feito aquela pesca. Eles nunca haviam feito uma pesca tão grandiosa.
eles encheram 2 barcos de pescado, de maneira tal que os barcos quase afundavam. Eles ficaram espantados do poder de Deus. Você crê que Deus pode mudar a sua vida? Você crê que Deus pode trazer para você a bênção que você necessita? Você crê que mesmo você sendo uma pessoa necessitada, carente, Deus pode mudar o teu dia a dia, um milagre pode acontecer, uma pesca maravilhosa pode acontecer na tua vida, um ato sobrenatural da parte de Deus pode acontecer na sua vida? Você precisa crer, mas você tem que saber administrar todas essas coisas, para que a recompensa de Deus não se limite única e exclusivamente na bênção financeira, mas que para a recompensa de Deus também refletir na sua vida espiritual, de modo que você tenha a bênção financeira, mas você tenha por consequência da bênção financeira uma vitória muito maior ainda, que é a bênção espiritual no chamado que você tem para a sua vida. Que os recursos sejam usados para que você possa glorificar o nome do Senhor, que você trabalhe para exaltar o nome do Senhor e que você faça tais coisas com um único objetivo: Deus me deu e eu abençoarei o trabalho e farei com que o seu nome seja proclamado por toda a face da terra. O versículo de número 10 diz assim: e de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram-no. Olha só que coisa maravilhosa. Jesus vai, pede um favor, entra no barco, eles fazem o favor, Jesus prega a palavra, depois manda-o ao mar, eles questionam, mas vão, obedecem, mesmo questionando, lançam as redes quase se rompem, eles enchem de pescado, tampam o dinheiro no bolso, aí vão com Jesus para a praia, chegam na praia, aí Jesus diz assim: segue-me. E quando Jesus diz segue-me, aquela riqueza toda que eles tinham conseguido dentro dos barcos não ficou na mão deles, porque eles deixaram tudo para seguir Jesus. Compreende isso? Esse é o verdadeiro amor. Essa é a verdadeira essência do evangelho que estou trazendo para vocês nessa tarde. As boas novas de quem não se apega ao materialismo. As boas novas de quem sabe que aquele que dá a riqueza é mais poderoso do que todos os diamantes que existem por sobre a face da terra. Entenda isso, meu amado. Entenda isso, que você não está trabalhando para um homem ou servindo aquele que pode te dar benefícios, benesses e coisas materiais nesse tempo. Você está servindo a um Deus poderoso que criou todas as coisas e que tem a capacidade de te dar um corpo que não morre, imortal, que viverá para sempre, por toda a eternidade, que terá o brilho do sol, da lua e das estrelas para sempre e eternamente. Louvado seja o nome do Senhor, que fará você entender todas as coisas que a tua mente não conhece, que os teus ouvidos jamais ouviram e que teus olhos nunca conseguiram ver. Você verá além do impossível, além do infinito. Você saberá e viverá um tempo que você não conhece o fim, porque o que é infinito não tem fim, ele não acaba, e você estará na presença do Criador de todas essas coisas. Essa riqueza o ouro não pode comprar, essa riqueza a prata não pode comprar. E ali estava Pedro, o pescador, que teve a oportunidade de ficar com os recursos, mas não quis os recursos para seguir o Senhor, que foi seguido, que foi transformado, porque era violento, passou a ser manso. Ele cortou a orelha do filho do sumo sacerdote, andava sempre com uma espada e abandonou a espada para seguir o evangelho de Jesus. Ele negou o Senhor Jesus por 3 vezes, porém, tendo negado a Cristo, quando ele foi crucificado, ele disse: não como mestre, mas crucifica-me de cabeça para baixo, porque ele sabia aonde estaria depois da morte. E você, meu amado irmão, você tem feito de tudo, todos os tipos de simpatias espirituais que são anunciados nos púlpitos das igrejas, para que você possa subtrair bênçãos de Deus? Ou você acredita que Deus está olhando única e exclusivamente para o seu coração, sabedor de quem você é, sabedor daquilo que você faz, e não vai abençoar a sua vida? Pensem, amado, e Jesus estava do lado da caixinha, o gasofilácio, onde se depositavam as ofertas. Veio muitas pessoas e depositaram grande quantia.
Aí veio uma viúva pobre e colocou 2 moedinhas. E Jesus olha para os discípulos e diz assim: essa aí deu a maior oferta. Mas como foram 2 moedas, os demais estão depositando grandes quantias. E Jesus disse assim: eu vi o coração dela. E de todo o sustento que ela tinha, o que ela tinha era 2 moedas, ela deu tudo. Os outros não, os outros estão dando aquilo que sobra. Meus amados, meus queridos, Deus que conhece o coração humano, Deus que conhece o entendimento humano, conhece você. Eu não estou aqui dizendo que você deva agir ou fazer desta forma, mas eu quero dizer para você entender a voz de Deus. É Deus que traz, é Deus que faz, é Deus que opera. É Deus que trabalha na sua vida, o homem nada pode fazer. Muitas pessoas vêm e dizem: ora por mim, pastor, e eu oro, eu intercedo a Deus, eu peço a Deus, mas da mesma forma que eu vou à presença de Deus pedir por você, você também pode ir à presença de Deus. Então, já que você precisa da minha oração, pede a oração para que eu faça, eu farei a oração e ora você também. E aí Deus nos ouvirá, não ouvirá somente a minha oração, mas ouvirá a sua oração. Se bem que quando você pede oração, você já fez uma oração, porque no momento em que você pede, significa que você confia que Ele pode te dar, embora você não acredite que pode pedir diretamente, que pode clamar diretamente, que pode suplicar diretamente. Não limite o poder de Deus à sua existência humana. Não limite o poder de Deus à sua capacidade racional. Não limite o poder de Deus à sua condição humana. Mas abra o seu intelecto para que a condição sobrenatural de Deus venha sobre a sua vida e para que você possa vislumbrar no horizonte o tamanho imensurável do nosso Senhor e Salvador, cuja grandeza por sua palavra fez tudo que no mundo há, as galáxias, os sistemas solares e tudo que foi criado pela sua mão. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso eu digo para você, não cai uma folha da árvore se não for da vontade de Deus. Tudo que acontece em sua vida é da vontade de Deus. Todos os passos que você dá é da vontade de Deus. E se porventura em determinados tempos da sua vida se limita-se a sua condição, é porque Ele prefere que você seja lapidado, aperfeiçoado, preparado para uma grande obra que Ele tem a realizar na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Entenda o trabalhar de Deus. Entenda o trabalhar de Deus e glorifica a Deus na essência da sua santidade. Glorifica a Deus que está trabalhando na sua vida, te aperfeiçoando, te preparando para uma obra sobrenatural. Deus quer te abençoar, mas Ele não vai te abençoar antes da sua hora determinada. Deus não opera conforme o teu relógio. A bênção não pode ser determinada para amanhã. Você tem que estar preparado para recebê-la. E Deus vai lapidando e vai moldando. E no decurso da vida de uma pessoa, ela passa por muitas situações, por N situações, para que você possa receber a bênção de Deus sobre a sua vida. Nem sempre foi tão fácil. Foi muito difícil a caminhada. Andei por desertos áridos, por terras espinhosas, descalço, com os pés machucados, com falta de forças para andar, com fraqueza, mas carreguei a cruz, dia após dia, prova após prova, momento após momento. A cruz não se separava de mim, a cruz me acompanhava. E em determinado momento eu consegui entender que Deus é poderoso para dar, Deus é poderoso para fazer, Deus é poderoso para conceder a bênção. E quando eu comecei a entender que as coisas se moviam conforme a vontade de Deus, então eu deixei de limitar a condição de Deus como a condição humana. Eu passei a colocar Deus fora da caixinha que eu havia colocado. Eu tirei ele de dentro daquele contexto, daquele invólucro que eu havia colocado para que ele ficasse livre e pudesse atuar na minha vida. E o Deus Todo-Poderoso, aquele que fez todas as coisas, ele então, fora daquele invólucro, começou a mostrar a sua grandeza, transformou a minha vida, me batizou com o Espírito Santo e com fogo, me deu capacidade espiritual para discernir o bem e o mal,
permitiu que tocando nas pessoas elas fossem curadas de suas enfermidades, permitiu que orando e jejuando os demônios que invadem a vida das pessoas tivessem que bater em retirada para a glória e honra do nome de Jesus Cristo, permitiu que eu visse a sua glória, permitiu que eu visse os seus anjos, permitiu que eu tivesse um conhecimento extraordinário das Escrituras, os quais não foram adquiridos pela concepção humana, não foram adquiridos pelo muito estudo, pelo muito a se aplicar, mas foram adquiridos através de um dom espiritual que ele derramou sobre a minha vida. Não existe como falar o que ele tem poder para fazer, mas uma coisa eu digo, este pequeno problema que limita você na condição que você está, fazendo com que lágrimas brotem dos seus olhos, ele pode desaparecer agora, se você entender que Deus é que traz a vitória para a sua vida. Deus é que traz. Deus é que traz. Deus é que traz a ponto das redes se romperem. Deus é que traz ao ponto de você ver a bênção e não querer ela, abrir mão dela para poder seguir a esse Deus. Aí você vence, aí você é vencedor, aí você consegue triunfar de toda dificuldade que se coloca no teu caminho. Receba essa palavra no seu coração. Senhor, em tua presença nesta hora eu me coloco agora para abençoar este homem e esta mulher que me ouve. Pai querido, Pai amado, derrama dos mais altos céus, Senhor, o teu poder inigualável. Começa, Senhor, a abrir as portas onde elas estão fechadas. Começa a derramar a tua glória, a tua unção sobre a mente das pessoas que estão cauterizadas, que estão impressionadas, que estão dizendo: ele contrariou a minha religião. Mas, Senhor, se contraria a religião, contraria apenas a religião, porque a tua palavra não se é possível contrariar. Se contrariei os dogmas dos homens, colocando em xeque seus ensinamentos, coloque em xeque seus ensinamentos, porque o teu Espírito Santo me revela uma condição inefável da sua glória. Me revela, Senhor, que tu és poderoso para fazer muito mais do que as limitações do homem. O homem se limita ao dízimo, o homem se limita aos padrões do homem, mas nós vamos além disso. Nós vamos ao amor, à essência da grandeza do teu poder, e sabemos que contigo não há negociação, não há barganha. O Senhor abençoa quem o Senhor quer, dá para quem o Senhor quer, conforme a necessidade do coração do homem. Então, Senhor, eu me coloco diante da tua grandeza, diante da tua glória, a fim de te suplicar, Senhor, que o Senhor venha sobre a minha vida e sobre a vida destas pessoas e derrame dos altos céus os milagres, repreendendo agora todo o pensamento maligno, maldito, tudo aquilo que engana, tudo aquilo que corrói, tudo aquilo que maltrata o ser humano. Espíritos imundos saiam do caminho desta pessoa, espíritos malignos sejam banidos do caminho dessa pessoa, espíritos satânicos desapareçam dos caminhos desta pessoa, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, para que o nome do Senhor Jesus seja exaltado, para que o nome do Senhor Jesus seja proclamado por toda a face da terra. Meu Deus, atravessa os continentes, atravessa, Senhor, os lugares sombrios, devasta, expulsa os demônios dos caminhos destas pessoas, arranca, meu Deus, as enfermidades que as colocam num leito de dor. Sim, meu Deus, e exalta o teu nome por sobre a face da terra, exalta o teu nome por sobre a face da terra, e faze, Senhor, faz muito mais do que o ser humano pode pensar. Ó Deus Todo-Poderoso, em tuas mãos eu coloco esse homem e esta mulher, para que nas tuas mãos eles sejam abençoados, curados, salvos, transformados, para que nas tuas mãos, Senhor, a graça, a paz e a misericórdia seja derramada sobre a vida deles. Senhor, abençoa o homem e a mulher, abençoa o filho e a filha, o adolescente, Senhor, abençoa o idoso que me ouve agora, abençoe as famílias e faça o teu milagre para a honra e glória do santo nome de Jesus Cristo. É o que eu peço, confiando no teu poder, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus.